Olá, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Oitavo vídeo com o título Solus Christus, da série de Os 5 Solas da Reforma Luterana. Fundo musical pelo arranjador e pianista italiano Giovanni Marradi, atualmente radicado nos Estados Unidos, com a belíssima música Dark Eyes, indo ao português, Olhos Negros. O espírita pratica o raciocínio da fé, arrimando-se na razão, o que o afasta do dogmatismo clerical. Entretanto, seja essa razão embasada nos amorosos olhos da caridade. De se lembrar que os 5 solas, criados no século XX, é a síntese dos ideais da Reforma Protestante. E quais são os 5 solas? Sola fide, somente a fé. Sola Scriptura, somente a Escritura. Solus Christus, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. Soli Deo Gloria, somente glória a Deus. Trataremos então, neste vídeo, do subtítulo Solus Christus, indo ao português, somente o Cristo. Solus Christus, ou Sola Cristo, é ensinamento protestante de que Jesus de Nazaré, o Excelsior Cristo de Deus, é o único mediador entre Deus e a humanidade para a salvação. Prega o protestantismo luterano que não há nenhum outro modo de salvação, somente o Cristo. Assim, por isso, a frase é às vezes narrada no latim em caso ablativo, pois é circunstancial ao dizer Cristo somente, Cristo sozinho. Ao rejeitar todo e qualquer outro medianeiro entre Deus e a humanidade, o luteranismo clássico continua a honrar a memória da Virgem Maria e também dos outros santos exemplares, que exemplificaram Jesus. Entretanto, o princípio Solus Christus não nega a função do ministério sagrado para o qual está comprometido. A proclamação pública do Evangelho e da administração dos sacramentos. Mas este princípio Solus Christus é agudo. Rejeita forte o sacerdotismo, que é crença em não existir sacramento da igreja sem os serviços de sacerdotes ordenados por sucessão apostólica sob a autoridade papal. O luteranismo primeiro prega o sacerdócio geral dos batizados, que mais tarde modifica-se na teologia protestante clássica do sacerdócio de todos os crentes, negando assim o uso exclusivo do título sacerdote para o clero romano. Como protestante gnóstico espírita em Jesus, que a mim próprio classifico, concordo com o genial reformador Martinho Lutero e sou peremptório em afirmar somente o Cristo é a salvação que nos conecta ao Criador mental de tudo que há criado. Deus nosso Pai, louvado seja. E consoante a Bíblia King James, conforme narrado no Evangelho segundo João, em seu capítulo 14, versículo 6, tem-se, aspas, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim sendo, havemos crer na fé raciocinada. A fé é embasada na razão preconizada pela doutrina espírita, ensinando-nos a indagar, a ouvir respostas, a sintetizar o que se aprende. Sigamos ao raciocínio por um espírita do Solus Christus. Indago então, o que podemos entender por Solus Christus? O que entender que somente Cristo é a salvação? Assim, em primeiro, definiremos o significado religioso do vocábulo salvação. A palavra salvação, com origem no latim salvare, salvar, ou salus, saúde, que por sua vez originou-se do termo grego koiné, soteria ou tsotso, que significam saúde plena, cura espiritual, contínua e perene. Portanto, havemos compreender que alcançar a salvação é alcançar a saúde, é estar saudável, é ter a mente sadia e não ser portador das moléstias modernas psiquiátricas.
Assim sendo, essa salvação que pretendemos é ter a saúde espiritual em ordem, já que somente os portadores da psicopatia e da sociopatia são incapazes do sentimento de remorso, do arrependimento, não sentem as comorbidades psiquiátricas tais como depressão, ideações suicidas, entre tantas outras. Definido o vocábulo salvação, aqui pretendemos, seguimos ao termo somente o Cristo, que podemos compreendê-lo do seguinte modo: somente usando o exemplo do paradigma Jesus Cristo, alcançaremos a sanidade espiritual plena, aquela que verdadeiramente nos importa. Pois é a paz espiritual que nos leva à bem-aventurança, a felicidade que consequentemente nos permitirá o amor, que é o caminho, a luminífera verdade. Mas qual exemplo nos deu Jesus? Ora, caríssimos meus, caríssimas minhas, o exemplo de sua personalidade, de seu caráter, de espírito puro, como filho do homem de carne. E quais os caracteres personalíssimos de Jesus? O que o define em toda a sua plenitude essencial? Sua caridade, seu amor ao próximo, definidos em sua benevolência para com todos, indistintamente, sua indulgência para com as imperfeições humanas em carne e em espírito, e o perene e incondicional perdão das ofensas. Essa é a sua plenitude de homem essencial e integral. Este é o exemplo a que nos pretendemos a nossa sanidade espiritual. Completo mais. Como protestante e espírita que sou, que Jesus de Nazaré, o excelsior Cristo de Deus, consentâneo à pergunta contida na questão 625 de O Livro dos Espíritos, onde: qual o tipo mais perfeito que Deus oferece ao homem para lhe servir de guia e modelo? Nós temos a resposta da pleiade espiritual: Jesus. Portanto, meus caríssimos irmãos e minhas caríssimas irmãs, o Nazareno Jesus é o médium de Deus para nos trazer a verdadeira e única palavra de Deus. A síntese das Escrituras Sagradas, continentes do Velho e do Novo Testamento. Ou seja, a suma do amor. Assim sendo, meus caros e minhas caras, solos Cristos. E finalizamos este vídeo com tributando louvores ao Criador mental de tudo o que há criado. Deus, nosso Pai, louvado seja.